Oi, gente! Estamos aqui hoje para mais uma aulinha no canal da Tia Livinha. E antes que tudo comece, deixe logo o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixe seu comentário no final. Ative também o sininho, né, para você receber todas as nossas aulinhas. Então, bora, gente, bora que a aula vai começar! Oi, gente! Escuta essa musiquinha. Quando a gente sai de casa, a gente tem que ficar muito atento, porque na rua existem muitos meios de transportes e são perigosos para quem anda a pé, principalmente. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre os meios de transporte e sobre os cuidados que nós devemos ter no trânsito. Muitas regrinhas existem para que a gente possa se organizar no trânsito. Você sabia? Vocês, crianças, muitas vezes passam pela rua e nem percebem. Mas a partir de hoje, depois que a gente conversar um pouquinho aqui, tenho certeza que vocês vão ficar atentos com isso tudo. Nós temos o semáforo, muitos já conhecem, né? Ele é um dos sinais de trânsito que ajuda a organizar aquela bagunça que fica de um monte de carro, um monte de gente na rua. O semáforo tem 3 cores e essas 3 cores representam uma ação do motorista, porque esse semáforo é para quem está dentro do carro, no caso, o motorista que está dirigindo o carro, tá? Então, quando a luz vermelha estiver acesa, representa que o motorista deve parar o carro. Então, ó, pare! Ele deve parar, tá? Quando a luzinha amarela fica acesa, quer dizer que o motorista tem que ficar atento, muita atenção, porque o sinal vai mudar. Atenção! E aí muda para a luz verde. E a luz verde quer dizer o quê? Quer dizer que esse motorista pode seguir tranquilamente com seu carro. Então, a palavra agora é siga. Então, esses são os 3 comandos que o semáforo do motorista representa. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. E o verde, siga. Muito bem, vocês já sabiam dessa? Quem anda de carro com o papai já sabia, né? E quem anda a pé? Como é o nome das pessoas que andam a pé? Vocês sabiam que tem um nome no trânsito? O nome de quem está a pé, andando com as suas próprias perninhas, é pedestre. Quem anda dirigindo o carro é o motorista e quem anda a pé é o pedestre. O pedestre fica atento a este sinal também quando não existe nenhum outro. Mas hoje em dia, em muitos lugares, já existe esse sinal. Esse é o sinal do pedestre. E ele tem 2 símbolos apenas. O do motorista tem 3 e o do pedestre tem 2, com 2 cores, que também representam as mesmas coisas do motorista. O primeiro sinal do pedestre é o sinal vermelho. Vejam bem que este sinal de pedestre tem um bonequinho e ele é onde os pedestres devem se orientar, devem ficar atentos. Então, olhe para esse boneco, ele está paradinho, as perninhas estão retinhas e paradas. Quer dizer que o pedestre, neste momento, tem que ficar parado, tá? Por quê?
vai estar a luz verde acesa no motorista e ele vai estar atravessando a rua. Então, para não correr acidentes e não ser atropelado, quando o sinal vermelho de pedestre estiver aceso, você vai ficar paradinho na calçada. Muito bem. Olha lá, sinal vermelho. E os motoristas podem passar. Mas no semáforo de pedestre nós também temos outro sinal, que é o sinal verde. Percebam que esse bonequinho parece estar andando. Sim, quer dizer que os pedestres podem atravessar a rua neste momento. É só ficar atento às cores, gente, e a gente se organiza e não causa confusão no trânsito. Então aqui também temos o sinal verde para os pedestres. Então vamos ficar bem atentos quando nós saímos para passear, ou para fazer compras, ou para visitar a vovó. Toda vez que a gente passar pelo trânsito da cidade, a gente tem que ficar bem atento a esses dois sinais. Mas são só eles que organizam toda aquela movimentação? Não! Existe também as placas de trânsito, cada uma representa uma coisa, cada símbolo daquele tem uma representação. E é muito importante que vocês saibam que existe uma faixa na rua, no chão da rua, pintada de branquinho, aonde as pessoas devem atravessar. Quase sempre, em todas as ruas, nós encontramos essas faixas. E elas são importantes porque os carros já sabem que naquele lugar é local de travessia de pedestres. E eles vão parar. Vocês podem sempre procurar atravessar a rua pela faixa para ter mais segurança. Para a gente aprender um pouquinho mais agora, eu trouxe uma musiquinha linda que vocês vão acompanhar juntinho com a tia Lívia, porque tem algumas regrinhas nessa musiquinha que vão ajudar você a gravar tudo isso que a tia Lívia falou. Vamos ouvir a musiquinha? Preste atenção aos carros, motos e bicicletas. Cada um deve ocupar o seu lugar. Olhe de um lado, olhe do outro e só atravesse na faixa de pedestre. Olhe de um lado, olhe do outro e só atravesse na faixa de pedestre. Quando você for atravessar uma rua, fique bem ligado e sem distração. Se o bonequinho verde estiver aceso, este é o sinal, você pode atravessar. Olhe de um lado, olhe do outro e só atravesse na faixa de pedestre. Olhe de um lado, olhe do outro e só atravesse na faixa de pedestre. Se não tiver o sinal pra você passar, preste muita atenção à explicação. Verde para carros e motos você deve esperar. Vermelho para eles você pode atravessar. Olhe de um lado, olhe do outro e só atravesse na faixa de pedestre. Olhe de um lado, olhe do outro e só atravesse na faixa de pedestre. Calma aí, motorista, respeite a faixa. Crianças, só atravessem na faixa. Olhe pro lado.
mas só atravesse na faixa de pedestre. Olhe pro lado, olhe pro outro, mas só atravesse na faixa de pedestre. Quem aprendeu? Só atravesse na faixa de pedestre. E se o papai e a mamãe estiver esquecendo, gente, lembra eles. Às vezes eles esquecem mesmo, estão distraídos e acham que pode não acontecer nada, mas é muito perigoso, não é? Quem aqui quer ser atropelado por um carro ou por uma bicicleta? Então vamos ficar atentos nas orientações e nas regrinhas do trânsito. Então, gente, nós já aprendemos sobre o semáforo do motorista, sobre o semáforo do pedestre e sobre a faixa de pedestres. Mas hoje também nós vamos aprender um pouquinho sobre os meios de transporte. Meios de transporte? O que é isso, tia Livinha? Meios de transporte são meios de conduzir, de transportar as pessoas. Tudo que leva alguém de um lugar para o outro ou alguma coisa de um lugar para outro é um meio de transporte, tá? Existem meios de transporte que andam na terra, que nos carregam e carregam as nossas coisas. Por exemplo, a bicicleta. A maioria de nós tem uma bicicleta, né? Você tem? A bicicleta nos leva de um lugar até o outro, nos carrega. Ela não tem motor, mas ela nos carrega quando a gente começa a pedalar. A bicicleta é um meio de transporte. Mas também existem os meios de transporte que têm motor, como a moto, o carro, e eles também nos carregam. O carro carrega um pouquinho mais, mas existe um meio de transporte que carrega muito mais gente. O ônibus, a van, também são meios de transporte. E existem também aqueles que carregam coisas de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, como, por exemplo, os caminhões. Os caminhões carregam muitos materiais. Então, todos esses que nós falamos servem para transportar. Por isso, ele se chama meio de transporte. E você sabia também que existem animais que são meios de transporte? Por exemplo, o cavalo. O cavalo é um meio de transporte. Muitas pessoas na zona rural se transportam em cima de um cavalo, né? Usam o cavalo para levá-las a algum lugar. E também tem os burros, que são parentes do cavalo, que carregam as carroças para transportar areia, para transportar móveis pequenos e nos ajudam também na zona rural. Todos esses transportes que a tia Lívia acabou de falar são meios de transportes terrestres, porque eles andam na terra, no chão. Mas existem também outros tipos de meios de transporte. Os que andam na água. Existe o barco, existe o navio, existe também, que eu nunca vi, mas eu já vi na televisão, os submarinos que andam por baixo da água. Que legal, né? Existem muitos meios de nos transportar. E existem ainda os meios de transportes aéreos, aqueles que voam, como o helicóptero, o avião, o ultraleve. Eles também nos ajudam a transportar, porém pelo ar. Por isso se chamam aéreos. Oi, tudo bem com você? Me chamaram para te ajudar a aprender. Hoje vamos conversar sobre os meios de transporte. Você sabe o que é isso? São veículos que servem para levar pessoas, animais e coisas de um lugar para o outro. Nós temos os meios de transporte terrestres, que são os que andam no chão, como ônibus, carro, caminhão e muitos outros. Nós
Nós temos também os meios de transporte aquáticos, que são aqueles que andam na água, como o barco e o navio, por exemplo. Além dos que andam no chão e os que andam na água, temos os meios de transporte aéreos, que são aqueles que voam, como o avião, o helicóptero e outros. Os meios de transporte são muito importantes porque eles nos levam para onde queremos ir e trazem coisas que precisamos. Vamos ver se você aprendeu dessas figuras o que não é um meio de transporte. Isso mesmo, a flor, ela não é um meio de transporte. Dessas figuras aqui, qual não é um meio de transporte terrestre? Isso aí, o que não anda na terra é o helicóptero. E dessas figuras, qual não é um meio de transporte aquático? Muito bem, o carro não anda na água. Para terminar, qual desses não é um meio de transporte aéreo? Isso mesmo, o barco não voa, então não é um meio de transporte aéreo. Parabéns! Você foi muito bem e foi muito legal conversar com você. É uma pena que o tempo passou tão rápido, mas eu te espero aqui para conversarmos sobre outra coisa. Então, até a próxima! Esse vídeo foi bem legal e ajudou a gente a aprender um pouquinho mais sobre essas coisas que a tia Lívia falou. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado, porque essa foi a nossa aulinha de hoje. Não deixem de colocar nos comentários o que vocês acharam e aprenderam, tá certo? Tchau, crianças! Até a próxima!